Internautas, ressacada hoje pela manhã, aqui atrás ainda torcedores do Avaí conversando. Infelizmente, notícia se confirmou mesmo, Avaí então entrou com o jogador de forma irregular. Isto é uma vergonha. Em pleno século XXI, sequer mandar o contrato do Antônio Carlos para a Federação Catarinense de Futebol. Vejam só, isso acontecia no passado. Agora, eu peguei muito supervisor bom. João Carlos Dias, Cláudio Wagner, no Figueirense Joel Passos, gente boa demais. Joinville, enfim, isso não acontecia, porque eles estavam ligados, atentos. E hoje, com a modernidade, acabam sequer mandando o contrato para a federação. Foi um clima de velório, clima para baixo, que o presidente do Avaí, Dr. Nilton Macedo Machado, concedeu a rápida entrevista coletiva. Boa tarde, senhores. Pedi para que fosse marcada essa entrevista hoje, às 13h30, aliás, digo às 12h30, e hoje não é para apresentação de nenhum atleta, nem para passar aos senhores algum assunto muito agradável, e sim, primeiro, para demonstrar aos senhores a minha tristeza, a minha emoção, e que eu fiquei muito chocado ontem, quando me foi levado o contrato do atleta Antônio Carlos ao meio-dia para que eu assinasse o contrato, gerado no dia 23, porque o servidor não conseguiu gerá-lo na sexta-feira. E na sexta-feira foi dito ao departamento de futebol, foi afirmado que estava tudo ok com o atleta e por isso o atleta foi relacionado e jogou. E, na realidade, não poderia ter sido relacionado, porque, não obstante fosse nosso atleta. O ano passado, veio emprestado do Corinthians, e, ao término do empréstimo, ele manifestou a vontade de permanecer conosco, e assim ficou, foram acertadas as bases contratuais, ele rescindiu com o Corinthians, houve uma vinculação com o clube tombense, e a liberação do tombense chegou aqui, na semana passada, em tempo hábil, de proceder ao registro na federação e depois à elaboração do contrato. Por isso foi dito ao departamento de futebol que estava tudo certo e, na realidade, não estava certo. Então, houve um erro de comunicação. Primeiro que houve um erro da pessoa encarregada, do gestor, na geração do contrato, e segundo, houve um erro na comunicação, porque foi passada uma informação ao departamento de futebol que ela carecia de uma verdade jurídica. Não era mentira, e sim que estava certo sim, só que faltava documentar isso, não foi documentado. Nós sabemos a consequência disso, é a perda de 6 pontos, e sabemos o que isso significa para o Avaí Futebol Clube. E não tenho vergonha de vir aqui dizer isso, e alguém pode me falar que seria contraditório, eu que sou um dos precursores, um dos arautos da qualidade que o Avaí tem, na sua gestão, que é profissional, os nossos colaboradores aqui estão. Houve sim um erro humano, que não foi um erro do sistema, e esse erro humano está sendo apurado, está apurado. O responsável ou os responsáveis serão punidos na medida do seu erro e do prejuízo causado ao Avaí Futebol Clube. Prejuízo sim pela a nossa imagem, prejuízo à nossa credibilidade, prejuízo inclusive financeiro, com a arrecadação que nós não teremos, caso nós chegássemos a passar para o hexagonal. Agora, e sabemos disso com a perda de 6 pontos, é claro que o tribunal ainda não decretou, mas nós não podemos ser hipócritas de dizer que isso não vai acontecer, porque as regras devem ser cumpridas e eu quero que a regra seja cumprida. Não vamos lutar para que isso não aconteça, porque é verdade que o jogador não estava com o contrato assinado. Então sabemos disso e teremos depois o quadrangular e vamos disputá-lo com muita honra, com muito orgulho, porque o Avaí é uma instituição que não vai quedar-se a um episódio desse lamentável, sob todos os aspectos, mas que é corrigível. Serviu para nos alertarmos para mais um procedimento que deve ser aprimorado e aperfeiçoado, que é uma comunicação entre o Departamento de Registro com o Jurídico ao Departamento de Futebol Profissional. É isso que eu tenho a dizer aos senhores. E não
Quero dizer aos senhores que, dentro dessa tranquilidade que nós fazemos a gestão, não obstante a minha emoção aqui e já disse a todos, a minha tristeza, não vou cometer nenhuma sandice por causa disso, chegarem, como alguns pretendem, passar a espada e degolar todos no departamento de futebol profissional, porque eles não têm culpa disso. Vamos verificar quem realmente tem culpa e esse sim responderá por isso. Não é momento para decisões tão graves nesse sentido. E sim verificar o culpado, os culpados, vamos puni-los, se for caso de demissão, sim, e a vida segue. Presidente, o momento realmente é sério, é grave, e todos nós sabemos o que está acontecendo lá de fora daqui, porque a repercussão é tremenda. Nessa questão de responsabilidade, nesse degrau, nessa escada, quem está embaixo, como ela vai subindo? Se é o cara do setor de registros, se a falha foi do supervisor, se foi do gerente, até chegar em quem faz o contrato. É o contrário, Polidoro. Na realidade, e não vamos aqui mensurar a ordem. Há um departamento de registro que providencia os registros e, para os registros, ele solicita a elaboração dos contratos que são comandados por um documento ao departamento jurídico. Esse documento é enviado pelo departamento de futebol. Então, o moço do registro tinha que gerar o contrato para o registro. E isso não foi feito. Não vamos falar em gerente ou supervisor, porque nós não temos supervisor de futebol. Nós temos o coordenador e o diretor, certo? Nós temos o coordenador, que é o Chico Lins, e o diretor é o Carlos Arini, que não tem culpa nenhuma no episódio, porque eles receberam uma informação de que, ok, o Antônio Carlos está tudo certo. Poderíamos pensar, mas deveriam então exigir o documento escrito, mas a prática sempre foi dizer, está tudo certo, porque é sob a responsabilidade do departamento jurídico e do registro. Presidente, com toda essa questão do erro que aconteceu, também tem a questão da multa, né, que o Avaí pode pegar até R$100 mil de multa. Como é que isso vai ser administrado pelo Avaí? Porque além da perda da verba dos jogos, tem essa questão da multa também que o Avaí pode pegar. Da multa não sei, Eduardo, porque depende do julgamento do tribunal, certo? Se nós estamos dizendo que houve o erro a partir daqui, o tribunal com certeza levará em conta a nossa boa-fé. E só aos senhores o seguinte, como eu disse, o Avaí é uma instituição, a vida não acaba, e nós temos, na pior hipótese agora, o quadrangular para evitar descenso, e eu detesto chamar em quadrangular da morte, que não morre ninguém. Os clubes que decaem não morrem, eles continuam em vida para prosseguir na luta para subir. Então, na realidade, é um quadrangular de descenso. Nós temos a Copa do Brasil, temos o Campeonato Nacional da Série A que começa a partir de maio. Então, o que nós temos é que admitir que houve o erro, foi daqui de dentro. Eu constatei isso ontem ao meio-dia, quando levaram o contrato, e vamos aplicar a regra. É isso aí. Desculpar os torcedores também, né? Sim, é evidente, os torcedores têm que ter. Exatamente. E teria um nome já para ser falado? Eu não posso falar em nome, porque aí eu tenho que respeitar a integridade das pessoas. E você fala em punição, essa pessoa deveria ser demitida do Avaí? Qual que seria o caso para ser feito agora? O senhor fala em demissão, o que eu disse? As pessoas que possam ser culpadas diretamente, ou a pessoa será demitida. Tá certo. Presidente, quando esse problema é em nível nacional, a CBF antes do jogo avisa o clube que tem a irregularidade, né? A Federação Catarinense de Futebol não queria fazer isso também? Eu não quero questionar aqui se a Federação Catarinense deveria ou não ter agido, porque o que está em jogo não é a atividade da Federação. Claro que poderia dizer, esse atleta não está relacionado, mas competia a nós termos verificado isso. E o servidor teve o prazo
de sexta-feira, 19 horas, até o início do jogo, no domingo, à tarde, para comunicar que não tinha conseguido proceder à documentação correta a comunicar ao futebol. Por exemplo, eu quero aqui lembrar, referenciar, já que estamos ao vivo aí, rádio, TV, tudo, grandes supervisores que o Avaí teve. Cláudio Wagner, João Carlos Dias e tantos outros que o Avaí teve. Eu queria que o senhor abrisse o coração, desse uma mensagem para o torcedor. O Avaí, que tem um estigma, o slogan de esse Avaí faz coisa, dá uma alegria fantástica no último dia do jogo, leva essa cidade à loucura, os havaianos, e aí há um problema desse sério, grave, inadmissível, em pleno século XXI, 2015. Abra o coração, presidente, e dê uma mensagem, um pouco de alento ao torcedor do Avaí. Esse é que sofre. Como eu acabei de falar, Paulo Doro, o torcedor pode ter certeza que os próximos jogos, ainda na fase classificatória, como depois no quadrangular e os campeonatos que virão, que o Avaí não vai perder a sua garra, tanto que os jogadores reunidos disseram que estão realmente com o Avaí. Vocês viram isso no resultado do jogo, e o torcedor pode confiar de que isso que ocorreu é inusitado, é chocante, ou acham que nós gostamos? Evidentemente que não. Em primeiro lugar, eu sou torcedor e fiquei muito chateado. Imagina o infantil, uma criança com 10 anos, o Avaí vai perder 6 pontos e não vai poder disputar mais um campeonato catarinense para ser o 17º, para ser mais vezes campeão. A certeza, sim, é de que vamos implementar mais uma forma dentro do procedimento de controle interno de registro, para que haja uma cobrança maior interna nesse sentido. Não que não haja, é que houve a informação e que depois não se confirmou porque o funcionário foi desidioso ao não repassar a ausência do registro. Como é que está o clima lá dentro dos jogadores? Eu não falei com eles hoje, eu tenho recebido mensagem deles por WhatsApp, como é que se chama? Zap, né? De WhatsApp, e-mail, telefone, de que estão sentidos, mas que o Avaí não para por aí. Também não vamos fazer terra arrasada, né? Aconteceu o problema? Sim. Não podia acontecer com o Avaí? Claro que não. E é por isso que, aparentemente, eu estou assim emocionado, mas eu também estou muito bravo. Eu não aceito isso. Perfeito, mais alguma pergunta? Para encerrar o coletivo, obrigado, senhores. Muito obrigado, senhores.